Graça e paz, amados irmãos, estamos hoje aqui para mais um episódio da exposição ou da explicação de Romanos, capítulo 1, tá? Hoje, na verdade, é o último episódio de 4, tá? Já tem 3 aí na rede, hoje está entrando aí na rede mais um, no YouTube mais um, que é o último de encerramento de Romanos, capítulo 1. Hoje nós vamos expor os versículos 28 até o 32, tá bom? Lembrando, eu sempre gosto de mencionar para os irmãos que essa exposição, essa explicação, ela tem um aspecto mais exegético, tá? Ou seja, nós vamos nos atentar muito para questões culturais lá do primeiro século, tá? O que Paulo estava querendo falar para aquele povo, esse é o nosso principal objetivo. Em alguns momentos nós somos, até levamos para uma hermenêutica, mas não é o objetivo principal dessa exposição, tá bom? Então vamos lá, sem demora, Romanos capítulo 1, versículo 28. Antes de eu ler, irmão, eu quero mencionar para os irmãos que essa exposição, como eu acabei de falar, são 4, né? São 4 séries. Nenhuma delas, se não me engano, não tem mais de 30 minutos, sempre menos de 30 minutos, são curtinhas, tá? Mas para que você possa compreender essa, é muito importante que você volte nas anteriores. Como é que eu acho, pastor? Tu vai entrar lá no YouTube e vai escrever Romanos 1, bem simples, tá? Romanos 1, escrever Ornelas, tá? É o meu sobrenome. Ornelas com 2 L's, é muito importante isso. Escreveu Romanos 1, Ornelas com 2 L's, é impossível você não achar. Vão aparecer 4, serão os 4 que compõem aí a série de exposição desse primeiro capítulo de Romanos, tá? Então, é importante isso, você volte lá. Você vai ver que nos versículos anteriores, tá, Paulo vai tratar para a igreja de Roma, tá, ele vai chamar a atenção da igreja de Roma no que tange a observação, ou a prática, a imitação dos povos pagãos que rodeavam ali toda Roma, né, todo o Império Romano, tá, a adoração a outros deuses, a sodomia, e uma infinidade de práticas levianas da qual desagradavam a Deus. Então, Paulo ele vai falar sobre isso, e aqui nós vamos entrar no versículo 28, atentando para esse cenário, porque o assunto continua, ele é o mesmo, tá? Então nada mudou. Vamos lá, versículo 28. E por haverem desprezados o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, né? Quando nós observamos isso aqui, irmãos, parece que Deus, tipo assim, é mau e vai fazer deles pessoas más, né? Dá essa impressão, né? Quando nós lermos o versículo, dá essa impressão que Paulo está dizendo e apontando para um Deus mau que está criando pessoas más. E essa não é uma verdade, tá? Observe que o início do versículo ele vai falar sobre por haverem desprezado o conhecimento de Deus. O que Paulo está querendo dizer? Ele está dizendo que essas pessoas que desprezaram a Deus, Deus os entregou, tá, a uma disposição mental reprovada. Essas pessoas que decidiram, usando o seu arbítrio, elas decidiram fazer coisas reprováveis. Elas decidiram não ser impactadas ou justificadas por Cristo. Elas decidiram se afastar de Deus. E pela decisão delas, tá, Deus os permite que as coisas, que elas sejam levadas pelos seus pensamentos pecaminosos e que venham praticar coisas pecaminosas. Então não é que Deus é mau, Deus simplesmente deu a ela o direito de arbitrar sobre sua vida, tá? Se você quer entender um pouco melhor sobre arbítrio, sobre livre-arbítrio, você pode procurar também livre-arbítrio, arbítrio, Ornelas com 2 L's, que você vai ver um vídeo onde eu explico a realidade, se existe arbítrio e se existe livre-arbítrio, porque são duas coisas que devem ser bem analisadas, tá? O livre-arbítrio e o arbítrio são coisas diferentes, tá? Então você procura lá que você vai entender melhor, tá bom? Aí, mencionando essas pessoas, ele fala, essas pessoas que negligenciaram, essas pessoas que decidiram ter pensamentos maus, Deus os entregou o seu próprio pensamento. Ou seja, eles escolheram aquilo lá e Deus os permitiu. É isso que Paulo está falando, tá? E no versículo 29, no 30 e no 31,
eu vou fazer uma abordagem única desses 3 versículos, explicando esses 3 versículos, porque eles querem dizer exatamente a mesma coisa, tá? Versículo 29, capítulo 1, Paulo vai escrever assim: cheio de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Tenta entender, irmãos, que com a entrada do pecado ao mundo, tá? Com o pecado original lá de Adão e Eva, tá? Nós herdamos essa herança pecaminosa dos autores principais, iniciais do pecado, né? Aqueles Adão e Eva, eles construíram o pecado, e todo esse pecado ele contaminou a humanidade. Ele vai contaminar toda a humanidade. E em Cristo nós perdemos essa herança, nós somos perdoados por Deus, nós somos distanciados desse pensamento pecaminoso e nós somos incorporados, ou Paulo vai dizer em alguns momentos, né, nós somos enxertados em Cristo, na videira que é Cristo. Tá? Então, quando nós nos afastamos de Deus, nós negligenciamos a Deus, nós ignoramos os preceitos de Deus, a sua vontade, nós negligenciamos Cristo em nossas vidas, nós voltamos ao estado original de pecadores, de herdeiros do pecado de Adão e Eva, afastados de Deus. E Paulo ele vai falar exatamente isso, ó. Todas essas pessoas, todos esses que negligenciaram a Deus, eles são cheios de tudo isso aqui. Tudo que nós lemos aqui são praticantes de coisas ruins, tá? E essas pessoas, essa relação de pessoas, ele vai prosseguir no próximo versículo, tá? É bem importante que nós entendamos que ele está mencionando essas pessoas. Quer dizer, Deus entregou essas pessoas aos seus próprios pensamentos ruins e seus delitos e seus interesses, né? Próprios. E ele vai finalizar no versículo 32 dizendo: ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. O que Paulo está falando disso? Todos eles, embora sendo conhecedores do que agrada e do que desagrada a Deus. Irmãos, nesse aspecto nós temos que entender que mesmo Paulo falando à igreja do primeiro século, a igreja neotestamentária, é uma igreja composta em uma sociedade ou uma cidade, né, a princípio gentia, que não eram os herdeiros, não eram os judeus, não eram hebreus, não faziam parte dessa aliança. Paulo afirma com toda a convicção que eles conheciam os decretos de Deus. Ninguém pode dizer, seja no primeiro século, seja no século 21, ninguém pode dizer que não sabia. Eu pequei porque eu não sabia. Sabia sim. Paulo está afirmando aqui que eles conhecendo a sentença de Deus, ou seja, eles conheciam o que Deus queria, eles sabiam o desejo de Deus, eles não foram simplesmente não conheciam ou simplesmente poderiam alegar que não sabia de nada. Eles sabiam sim, tá? O Espírito Santo, Deus já havia colocado dentro do homem, além da sua palavra, da sua lei, Deus coloca dentro do homem ali a sua graça, a porção da sua graça para entender o que é certo e o que é errado, tá? Como falamos no versículo anterior, na análise dos versículos anteriores, na parte 3, se não me engano, eu vou mencionar ali sobre Adão, sobre Caim e Abel. Caim, ele vai atacar Abel, vai matar Abel, e ele sabia que ele matando seu irmão ele estava fazendo a coisa errada. Nos dias de hoje, no século I, seja qual for a época, o homem, o indivíduo, criatura de Deus, seja filho ou não, ele sabe o que é a vontade de Deus, ele sabe o que é certo, ele sabe o que é errado. Tá? Então fica muito claro isso. Eles conheciam, eles fizeram porque eles queriam fazer o mal, eles escolheram fazer o mal.
mas não pode culpar Deus dizendo que Deus não avisou, Deus não sensibilizou, Deus não tocou. Tocou sim. Deus deixou a sua graça, Deus deixou a sua lei e mostrando, e Deus Jesus Cristo provando que todos podem se achegar a Deus e todos sabem o caminho que chegam a Deus. Não há um indivíduo sequer que não conheça essa verdade. Todos conhecemos, tá? Então ele vai dizer que mesmo conhecendo, eles escolheram a morte. Mesmo conhecendo essas coisas, sabendo que eles estavam praticando o mal, eles escolheram fazer o mal, aquilo que reprova a Deus. Então, amados irmãos, era isso que Paulo estava querendo dizer, tá? Só existe uma maneira, Paulo estava dizendo para a igreja, de nos afastarmos do pecado e nos retornarmos para Deus, que é por meio de Jesus Cristo. Paulo vai usar muito aquela expressão escravo do pecado, né? Que é a palavra original doulos, e Paulo vai dizer isso, que nós éramos escravos do pecado, mas em Cristo nós temos uma nova vida. Se nós praticamos coisas ruins, nós perdemos a herança, o título de filho, o direito de filho de Jesus, filho de Deus, e nos tornamos escravos do pecado. Tá? Então é isso que Paulo está querendo dizer nesses versículos, e é por aí. Volto a dizer, hoje o vídeo é bem curtinho, tá? Só são poucos versículos, é bem objetivo. O último vídeo da sequência, tá? Se você não entendeu bem, volte aí, procure lá que você vai achar os 4 vídeos, tá? Do episódio. E volto a mencionar, meus irmãos, em breve, muito em breve, estará sendo lançado aí o meu livro, tá? O nosso livro, explicando Romanos, tá? Explicando Romanos. Então não sei a que momento, a que dia, a que ano que você está vendo esse vídeo. De repente você vai lá no Google e escreve Explicando Romanos, Roberto Ornelas, quem sabe o livro já está até disponível, dá uma procurada aí e você já pode adquirir o seu livro e ler todo esse conteúdo que é mencionado aqui de forma verbal, de maneira escrita. Eu tenho certeza que você vai ser muito enriquecido pela palavra de Deus e vai sentir aí da onde você está ouvindo o Espírito Santo te revelando toda a realidade da sua palavra, tá? Então é isso. Volto a pedir, eu sempre peço no final dos vídeos, se você gostou desse vídeo, se você gosta de acompanhar, não deixe de se inscrever no canal, você me ajuda muito, você abençoa muito a minha vida, o meu ministério, quando você se inscreve no canal e quando você curte, comenta, deixa seu comentário, faz o seu comentário, seu agradecimento, suas críticas, que são muito bem-vindas, tá? Fique à vontade, meus irmãos, eu faço esse pedido e por hoje é só, um grande abraço e fique na paz do Senhor, meus irmãos. Tchau, tchau.